Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite falando que muitas empresas estão indo à justiça para anular acordo sobre a terceirização. O professor Edmundo Medeiros vem com muitas novidades envolvendo o Simples Nacional, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o sócio fundador da DASA Advogados, Carlos Denezucchi, e o CEO e sócio fundador da Kist Investimentos, Douglas Dueck. Fique conosco. Nós sabemos que empresas que são optantes pelo Simples Nacional recolhem um total de 8 tributos dentro do regime simplificado. São eles: imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal, IPI, ICMS e ISS. O que vem ocorrendo com muitas empresas em diversos estados do Brasil, em especial em Minas Gerais, no entanto, é uma prova de que a situação de microempresas, de empresas de pequeno porte, deve ser contemplada com especial atenção nos debates que vêm sendo travados no Congresso Nacional acerca da reforma tributária. Sabe-se, então, que essas empresas que são optantes pelo Simples Nacional não deveriam recolher nada além do que já é previsto na lei complementar que institui o regime e que são esses tributos que eu acabei de mencionar. Diversos estados, no entanto, ao arrepio de uma decisão ainda vigente do Supremo Tribunal Federal, vem exigindo das empresas o pagamento do DIFAL, chamado diferencial de alíquota do ICMS. Exige-se dessas empresas, portanto, que paguem na aquisição de mercadorias oriundas de outros estados a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado. Imagine-se, por exemplo, uma operação interestadual sujeita à alíquota de 12%. Supondo que a alíquota interna do estado seja 18%, esse estado estaria exigindo, então, a título de diferencial de alíquota, um percentual de 6% desta empresa que é optante pelo Simples Nacional. Isso vem acontecendo de forma importante, principalmente no estado de Minas Gerais, e os contribuintes estão sendo, em razão deste entendimento equivocado da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, autuados com a exigência não apenas da diferença do imposto, mas com multas e juros. Os contribuintes que não apenas no estado de Minas Gerais, mas eventualmente outros estados que estejam sendo submetidos a esse tipo de medida abusiva da Secretaria da Fazenda, devem procurar o Poder Judiciário para que, por meio de medidas liminares, por meio de ações adequadas, esta exigência seja afastada sumariamente. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional gozam do direito a um regime simplificado de tributação que já inclui o ICMS. Portanto, a exigência dessas empresas do chamado diferencial de alíquota é absolutamente indevida. Maiormente porque essa questão vem sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e está vigente uma liminar que afasta esse tipo de exigência indevida. A terceirização continua sendo discutida no judiciário, mas agora de uma outra forma. Após a reforma trabalhista e a regulamentação sobre a terceirização, os tribunais mudaram de posição. Anteriormente, o próprio Tribunal Superior do Trabalho mantinha uma súmula que proibia a terceirização da chamada atividade fim, ou seja, da atividade principal da empresa. Com isso, houve várias decisões judiciais, houve inclusive ações do Ministério Público do Trabalho que chegaram a impor pesadas multas às várias empresas e proibir inclusive a terceirização de atividades. Com a reforma trabalhista e a regulamentação da terceirização, o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou novamente a matéria e entendeu pela permissão, pela autorização para a terceirização de atividades fim ou mesmo de atividades acessórias. Com isso, muitas empresas estão recorrendo ao Poder Judiciário, buscando a anulação dessas decisões judiciais
que impuseram pesadas multas e também buscando a anulação ou a rescisão de acordos que feitos com o Ministério Público do Trabalho, que também restringiam ou até proibiam a terceirização de atividades. Essa é uma nova postura, é uma nova modalidade, porque hoje a lei traz a decisão, traz uma posição definitiva em relação à terceirização das atividades e o próprio Poder Judiciário também já consagrou a validade e a execuibilidade dessa norma. É importante notar que todas essas questões abrangem empresas da micro, pequeno, médio e grande porte e permite sempre um mercado mais livre, a possibilidade de todos se auxiliarem e exercerem as suas atividades. É importante se pensar e se falar na terceirização, mas não como meio de precarizar a atividade do trabalhador. É importante que se defenda os direitos do trabalhador, mantenha-se o seu registro, o pagamento de todas as obrigações do campo trabalhista. Terceirização não é precarização. Importante é que todos, sejam aqueles tomadores de serviço ou os prestadores de serviços, estejam sempre atentos à formalidade, à legislação e uma relação de trabalho sempre aberta e seguindo a legislação. É nesse sentido que o SINP trabalha, é assim que o SINP orienta, para que haja um mercado livre, uma economia em expansão, mas sempre respeitadora das normas. Isaac Newton foi um cientista inglês, mas reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo e teólogo. Escreveu uma obra considerada uma das mais influentes da história e da ciência. Publicada em 1867, descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. Na época da faculdade, talvez Newton tenha feito descobertas graças a uma fruta, a maçã. Dizem que ele mesmo contava essa história. Newton estaria debaixo de uma macieira quando uma maçã caiu na cabeça dele. Isso o teria levado a pensar se a mesma força que puxou a maçã para o solo mantinha a Lua orbitando ao redor da Terra. Ele estava certo, era a gravidade. Essa, você sabia? A Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, sediou nos dias 15 e 16 de agosto o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Processual e Empresarial. O evento aconteceu em comemoração aos 20 anos do curso de Direito da faculdade. Participaram do evento vários especialistas da área. Os convidados falaram sobre a especialização em direito empresarial, a ação de dissolução parcial de sociedade limitada, ação de responsabilidade de sociedade controladora, entre outros temas. Então nós temos vários painéis com advogados, juízes, desembargadores, ministros, professores, especialistas no tema, tratando de diversos temas que envolvem direito processual e direito empresarial. Então é um evento voltado principalmente para o estudioso desses temas e para quem trabalha na área como advogados, juízes, promotores e advogados internos de empresa também. Entrevista da semana. Os nossos convidados de hoje são Carlos Denezucchi, sócio fundador da DASA, e Douglas Doeck, sócio fundador da Quist Investimentos. É um prazer tê-los conosco. Obrigado. O nosso tema hoje é recuperação judicial. E os senhores são especialistas no assunto, um que cuida da administração em parte financeira, um que cuida da parte jurídica. Exato. Por favor, nos diga o que é a DASA e nos diga o que é a Quist. Bom, a Quist Investimentos é uma casa de investimentos alternativos onde a gente tem uma área especializada em assessoria para empresas que precisam de recuperação judicial ou de reestruturação e não estão acostumadas a fazer aquilo. Então a gente chama de situações especiais. É uma situação que a empresa não está acostumada e, por exemplo, a recuperação judicial, que é o nosso tema hoje, é uma coisa que possivelmente ele vai fazer uma vez na vida. Então ele precisa de uma equipe especializada que tenha a experiência e tudo, como é o dia a dia para ele, e é isso que a gente faz na parte financeira
e a DAS Advogados faz toda a parte jurídica. Que é o que a Quist faz. Isso, a Quist Investimentos. Bom, a DAS Advogados é um escritório de advocacia que existe há quase 60 anos, que vem do meu pai, e eu faço a sucessão, a transição, e é um escritório estilo boutique, que a gente é especializado em reestruturação e recuperação judicial de empresas. Então, dentro do direito empresarial, essa é a área que a gente atua a vida inteira, tentando sempre levar o melhor serviço, de uma forma delicada, de uma forma bem ponderada, para fazer esse processo da recuperação judicial. Bom, quando se fala em recuperação judicial, do ano passado para cá cresceu substancialmente o número de empresas. Perfeito. Nós temos dito abertamente à sociedade que desde setembro de 2014 o Brasil enfrentou uma crise política que se transformou numa crise econômica. Correto. E os resultados aqui estão. O número de recuperações judiciais tem crescido, a tendência é continuar crescendo. Vocês são especialistas, o que sentem? Acredito que assim, a recuperação judicial, infelizmente, hoje no Brasil, ele não entende qual é o momento, o empresário não tem esse conhecimento, e se a gente prestar atenção numa faculdade de administração, não tem uma aula de problema, então se está tendo lucro, vamos projetar crescimento, mas o que eu faço se eu tiver problema? Então a gente tem uma falta de conhecimento da hora que fazer. Então, quando começou, então, perfeito setembro de 2014, a gente tem talvez um start de alguma coisa acumulada, eu tenho algumas alternativas. Então, se eu estou, por exemplo, endividado, eu vou chamar meus credores, um banco, vou falar que eu estou com um problema, eu peço 1 ano de carência, digo que vou me arrumar, mas talvez eu não vou me arrumar. Eu estou empurrando o problema com a barriga. E o que acontece é que daqui a 1 ano eu vou ter o problema de novo para tratar e talvez eu acroei juros, então meu problema também cresceu. Então, quando eu chegar e eu tiver 1, 2 vezes isso, talvez o credor vai falar, pera, você já pediu 1, 2 vezes chance e agora a gente precisa tratar isso. Como você quer me pagar? Eu não consigo pagar. Talvez então é a hora de pedir uma recuperação judicial. Então, a recuperação judicial ela vai ser sempre um pouco retardada e tardada dessa crise. Gente que está tentando e não está conseguindo e ela fica para frente. Então, a gente teve um acréscimo realmente bastante substancial do ano passado para cá no número de recuperação judicial. Enquanto esse mercado não estiver muito melhor, onde eu realmente não preciso mais da recuperação, eu acredito que a gente continue com um número bastante de empresas que precisam de ajuda. Hoje a gente também está atuando muito no agronegócio, então a gente tem uma crise retardada e hoje a solução às vezes não é a minha primeira opção. Eu vou procurar um investidor, eu vou alongar minha dívida, aí o tratamento da recuperação judicial às vezes eu deixo para depois. Então hoje a gente tem esse aumento de número exatamente por estar já no fim desse ciclo. Na avaliação de vocês, a recuperação judicial, qual é a finalidade, qual é o objetivo específico? Porque se nós voltarmos lá para os nossos pais, etc., era assim, você deixar de pagar alguém ou você tomar uma medida judicial protetiva, etc., é vergonhoso. E hoje, como é que vocês encaram esse cenário? Acredito assim, a recuperação judicial é um remédio público para eu resolver a solução realmente. Que é necessário. É necessário. Então imagina que eu preciso hoje, eu refaço as minhas contas, meu negócio diminuiu, não estou tendo demanda, antigamente eu trazia um produto que eu não tenho uma competitividade grande, hoje alguém entra na internet e vê que tem um produto mais barato, ficou mais competitivo, minhas margens são menores. Talvez eu precise realmente de 10 ou 15 anos para pagar minhas dívidas. Se eu chamar os meus credores e falar, olha, eu não consigo pagar, ou eu preciso de 15 anos, o credor fala, não vou te dar 15 anos para pagar. Você tem 24, 36 meses. Porque o banco quer trabalhar assim. E não porque é a capacidade daquele credor. Então, se a minha empresa diminuiu, talvez eu precise alongar muito. A recuperação judicial prevê isso. Então, para a gente dar uma linha do tempo bastante curta, eu congelo minhas dívidas. O mais importante, se eu mal estou conseguindo pagar, eu congelo, não tem mais juros e multas. Eu vou ter, em média, 1 ano de prazo na justiça para eu me reestruturar, para eu tomar um fôlego, para eu arrumar a minha casa, fazer uma grande lição de casa que talvez eu não fiz a vida inteira, e depois fazer uma proposta para os meus credores que aí pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou seja, uma proposta que se adapta à minha necessidade de verdade. E qual é a vantagem? Dificilmente a gente vai conseguir convencer 100% de que a gente vai
dá pra gente esses 10 anos ou 15 anos. Então, na recuperação, é a vontade da maioria. Então, se eu apresentei um plano e a maioria já gostou desse meu plano, eu já tenho aprovação mesmo que um outro não goste. Está todo mundo nesse pacotão de reestruturação. Então, a lei se adequa perfeitamente, ela se encaixa quando a empresa está numa dificuldade dessa e já tentou algumas outras soluções antes. Isso é um número crescente que vem ocorrendo na sociedade. Sim. Porque você falou em agronegócio, mas a sua área de atuação é só agronegócio ou ela atinge qualquer atividade econômica? A gente hoje atua em todos os setores, em qualquer coisa da economia, pode ser um hospital, uma fábrica, uma empresa de serviço, qualquer um, onde tenha problema e dívida que tem essa necessidade específica que a gente atua. Um enfoque jurídico é o mesmo para qualquer atividade? Sim, Curi. Na verdade, é sempre o que a lei, o nome recuperação judicial não é um nome muito bem dado. Na verdade, é uma proteção judicial, onde a lei protege o empresário nesse período que ele está, como se fosse numa moratória, pedindo aos seus credores uma nova chance de pagá-los de uma nova forma, através de um plano que vai ser apresentado perante o juízo. Então, na verdade, o que ele tem, a recuperação judicial, a gente pode dizer que é uma proteção da justiça, para que nesse período que ele vai ficar sem pagar ninguém, ele consiga desenvolver a empresa, melhorar os seus produtos, mecanismos e conseguir atingir a função da recuperação, que é pagar suas dívidas e a empresa continuar desenvolvendo as suas atividades. Em última análise, o que está se fazendo é preservação da empresa, a preservação de alguns empregos, a recuperação parcial de créditos de um e outro, absolutamente dentro da legislação vigente. A lei da recuperação judicial, é o artigo 47 dela, que é o esqueleto da lei, diz que é para preservação da empresa, porque é a empresa que gera riqueza, a empresa que gera postos de serviço, a empresa que gera impostos. Então, o que a lei prevê é a preservação da empresa. Então, o judiciário faz com que ajude o empresário que consiga, nesse período, que ele consiga fazer mesmo a sua recuperação e reestruturação da empresa para poder sair do problema. É isso. Isso tem sido a maioria dos casos que passam por vocês? Aquele que utiliza de uma equipe competente, de uma forma correta, e tem alcançado um êxito, né? Porque a gente entende que uma recuperação judicial não se faz apenas com um bom escritório de advogados. Ela tem que ser feita, a gente chama de um tripé perfeito, onde tem que ter uma boa equipe jurídica, uma boa equipe econômica e uma boa equipe que faça o financeiro, que assim a empresa consegue sair do problema visualizando o futuro, ou seja, revendo os seus produtos, revendo as suas técnicas, para que saia do problema que foi ocasionado. É por isso que vocês são sócios? Exato. Você tem os dois braços? Exato. Foi essa ideia. Se complementar, é um time multidisciplinar que cada um traz o melhor de si para poder entregar nesse processo. Mas a pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo agora é o seguinte: que tipo de empresa, que tamanho de empresa pode se utilizar desses mecanismos ou deve se utilizar desses mecanismos? Acho que qualquer tamanho de empresa e qualquer uma pode, para responder, bastante simples, mas a gente entender o que é o mecanismo e para eu até identificar. Então, exemplo, uma criança na escola. Que criança vai para recuperação na escola? A criança que está ali 4,5, 5, ele está uma empresa funcional, eu ainda estou nota 4, nota 5, eu consigo sentar e me recuperar. O problema é que no Brasil, o que acontece? A gente teve um passado bastante ruim da outra lei que era conhecida como a lei de quebras, que é a antiga concordata, onde eu tinha basicamente 2 anos para pagar minhas dívidas. Eu estou com umas dívidas atrasadas, eu tenho 2 anos para pagar. Tivemos um histórico muito ruim durante muitos anos. A gente tem hoje uma lei de 2005, que tem então 14 anos agora, que está reformando isso. Então a gente tem um histórico mais antigo, por exemplo, que é o histórico americano, onde a gente tem, por exemplo, 300 empresas aéreas nos Estados Unidos já fizeram recuperação judicial. Estão funcionando. Você voa hoje de X, American Airlines, ela já fez recuperação judicial. Tem uma malinha Samsonite na sua casa, capital aberto na bolsa, lojas em todo lugar. Em 2009, eu estou num ponto ruim do meu ciclo, eu pego e peço recuperação judicial. Nada mais honesto
tô dentro da lei, uma lei para empresas que estão com problemas. Isso é no mundo inteiro? Isso é no mundo inteiro. E é muito mais divulgado, é muito mais simples e assusta muito menos, porque eles não têm esse histórico. Então hoje, acredito que com recuperações judiciais gigantes, como uma Odebrecht, uma Oi, a gente está criando esse novo histórico, que ele descola desse histórico antigo, que é o histórico da concordata. Então, qualquer empresa pode fazer, se bem diagnosticado. Então, será que todo mundo precisa de cirurgia? A gente não sabe. Precisa diagnosticar, uma equipe que mas qualquer um pode fazer, uma criança, um adulto, então uma empresa pequena, média, grande. A gente disse que está atuando bastante agora no agronegócio, então o empresário do agronegócio às vezes não se considera uma empresa, ele fala, mas eu sou um fazendeiro. Você fazendeiro, você não é uma pessoa física, você tem 100 funcionários, você movimenta milhões, você tem crédito, você é uma empresa rural, mas o governo te estimula a trabalhar na pessoa física porque tem vantagens tributárias, paga um imposto menor. Então, mas não deixa de ser um empresário com um ciclo que talvez seja um pouco maior, que é um ciclo anual e não mês a mês, porque ele tem a safra. Então, qualquer negócio, qualquer lugar do Brasil, qualquer tamanho, deve ser diagnosticado. Eu preciso ou não a recuperação judicial para poder ter essa solução. Juridicamente, isto é mundial? Sim, é mundial. E a tendência também no resto do mundo tem sido de crescimento de utilização desse mecanismo? Depende muito da economia do país. Quando o país está na baixa, a parte da economia, eles têm utilizado bastante desse mecanismo. Existem alguns especialistas que falam em ciclos da economia, Exato. Do bem, do mal e assim por diante. Quais são esses ciclos na avaliação de vocês? Na verdade, sim, o ciclo econômico a economia mexe com números, mas não é uma ciência exata. Então a gente fica aqui no Brasil hoje, eu baixo juros para estimular a economia, mas esses juros acaba sendo real, porque o que a gente vê na prática é que o banco não repassa o cheque especial com juros menor. Então o banco tem tomado o dinheiro mais barato do que quem bota o dinheiro lá para poupar, e as margens estão cada dia maiores. Eu, se não me engano, li recentemente que o cheque especial está em níveis maiores, níveis históricos. Então, a verdade é que assim, a gente tem um grande problema, a não competitividade no mercado de crédito. Então, temos 6 bancos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem mais ou menos 6 mil bancos. O negócio banco no Brasil ele é muito concentrado. Então a gente tem uma dificuldade de que o mercado responda. Então, se o Banco Central vai diminuir juros para estimular a economia, que isso realmente gera uma competitividade, irriga a economia com dinheiro. Então, importando esse ciclo econômico ou não, precisa ver o que funciona no Brasil. Então, no Brasil, na verdade, a gente tem históricos antigos de altas taxas de inflação, etc. E o que hoje a gente tem é um mercado de crédito concentrado que dificulta a volta do crescimento. Se as pessoas quiserem entrar em contato com a sua organização, faz o quê? No site, a gente tem a quist.com.br, acho que é a forma mais fácil. Nós chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer a participação. Muito obrigado pelo convite. Desejar que todas as empresas consigam se recuperar para manter a atividade econômica, emprego e pleno êxito na empreitada. Muito obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!